Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Giovan, estou aqui para gravar mais um vídeo. Sobre os transtornos, né? Nós estamos aqui falando do livro de Formação e Rompimento dos Laços Afetivos e penso que as coisas que eu estou gravando aqui me parecem extremamente atuais em relação ao Brasil, né? Em relação às pessoas que de alguma maneira tinham que cuidar do Brasil. Mas eu percebo, né, ou pelo menos vários outros, né, que estão por aí, mesmo não sendo, né, profissional da saúde, ou psicólogo, ou psiquiatra, a gente vê a loucura, né, que está na questão política. Veja, eu sei que muitos não gostam, né, de falar de política, porque sempre tem aquele jargão, né, de que política, religião e futebol não se discute. Mas isso não pode ser, né? Eu acho que a gente tem que sim se posicionar, né? Eu tenho, né, um time de futebol, apesar de não assistir todos os jogos, mas eu tenho um time que eu gosto, né? A questão da religião é uma coisa ampla, né? Eu, pelo menos, já fui, né, muito, né, religioso. Hoje eu tenho uma outra posição, né? Mas não quer dizer que eu odeio, né, todas as pessoas que são religiosas. Agora, na questão da política, não tem como, né, a gente não falar nada. Infelizmente, né, nós somos de um país onde a corrupção é bobagem, né? Ou seja, todo mundo faz o que quer, quando, né, necessita de uma investigação, vira um pandemônio, né? Ou seja, fica todo mundo querendo se proteger porque de alguma forma ou de outra, né, está envolvida na corrupção, está envolvida nos roubos e, né, a parte da população sofre, né? Por quê? Porque a maior parte da população, né, é pobre. Né? Nós somos um país pobre. Quem disse, né, que o país é rico? É rico em recursos naturais, é rico para alguns políticos, para algumas famílias que de fato são poderosas e estão inseridas no Brasil há sei lá quanto tempo. Mas veja, o que nós estamos dizendo hoje é que não é possível, né, que o mundo inteiro, né, está preocupado com a pandemia, ou seja, com um vírus maldito, terrível, que está invadindo quase todos os países do mundo, e o Brasil está preocupado, aliás, o governo, né, presidido por uma pessoa, preocupado em demitir, em causar confusão, em causar, né, disseminação, ou seja, de ódio, e fica um contra o outro e não se resolve nada, né? Enfim, nós não podemos mais viver sem discutir a política, óbvio, né? Nós não somos um deputado, nós não somos um vereador, nós não somos, né, um subprefeito, mas nós somos a população, né? E a população ela precisa se manifestar de alguma forma. Hoje, né, nós não podemos sair pela rua aí pedindo renúncia ou coisa semelhante, mas nós temos aqui, né, um aparelho, né, um sistema de internet, de informática, extremamente importante para podermos, né, dizer a nossa opinião. Mas o que não pode, né, é a gente dizer assim, não, não é comigo, eu recebi os meus R$ 600, quem recebeu, né, é óbvio, né, porque muita gente não vai receber em função de um governo que não faz a sua responsabilidade. Por quê? Porque ele é infeliz, né? Sempre foi assim, né? Então eu não estou aqui apenas para querer detonar, é uma questão de leitura, uma questão de tempos, né, de falando de política, né? Então veja, ok, então vai ser vereador, vai ser superprefeito. Óbvio, a gente sabe que não é fácil, até porque para entrar nesse mundo precisa ter dinheiro, ok? Mas, enfim, vou continuar lendo o livro aqui e quando tiver oportunidade eu vou falar de política sim, né? Eu acho que
nós não podemos perder a oportunidade de nos posicionar. Eu acho que é extremamente importante isso. Mas eu acho que também não tem problema aqueles, né, que confiaram ou perceberam que estavam num governo, ou seja, incorruptível, e hoje já tem prova, né, da milícia, hoje tem prova da rachadinha, hoje tem prova dos fake news. Então assuma, eu percebo que tem algumas pessoas que já perceberam isso, né, e não tem problema nenhum, como diz na religião, pode se arrepender, né, dos pecados, vamos brincar desse jeito, né, mas não querendo ser irônico, ok? Então vamos lá. Quero ainda ler sobre a questão, né, da personalidades ou dos transtornos psiquiátricos, aqui que o Bowlby fala. Olha só, aqueles que padecem de distúrbios psiquiátricos, neuróticos, sociopáticos ou psicóticos, manifestam sempre deterioração da capacidade para estabelecer ou manter vínculos afetivos. Uma deterioração que com frequência é grave e duradoura. Aí depois tem outras partes aqui que eles falam, né? Da onde surge isso? Estudos sobre a incidência de perdas na infância em diferentes amostras de populações psiquiátricas têm se multiplicado nos últimos anos, em virtude de as amostras e os grupos de controle serem tão diferentemente constituídos, de os critérios de perda serem definidos de modos diferentes e de uma série de acasos demográficos e estatísticos. A sua interpretação não é fácil. No entanto, algumas descobertas, inclusive numerosos estudos recentes bem controlados, relatados por investigadores independentes, têm apresentado tanta coerência que podemos confiar razoavelmente neles. Foi sistematicamente apurado que 2 síndromes psiquiátricas e 2 espécies de sintomas associados são precedidos por uma elevada incidência de vínculos afetivos desfeitos durante a infância. Ok? Olha lá, né? O quanto a parte da infância é importante, o quanto, né, a gente ter uma infância sadia, né, com pessoas importantes, educando-os, né, é extremamente importante para não acontecer esses estragos que a gente tem visto em vários adultos agora, né? E ele continua aqui, olha, falando ainda sobre a psicopatia. O psicopata ou sociopata é uma pessoa que, embora não sendo psicótica ou mentalmente subnormal, realiza persistentemente atos contra a sociedade, por exemplo, crimes, atos contra a família, por exemplo, negligência, crueldade, promiscuidade sexual ou perversão. E 3, atos contra a própria pessoa, por exemplo, a toxicomania, né, as pessoas que têm problema com drogas, suicídio ou tentativa de suicídio e abandono repetido do emprego. Veja o quanto essas pessoas, elas têm uma dificuldade extrema em manter vínculos afetivos, o quanto essas pessoas têm dificuldade em manter, né, pessoas que discordam deles, né, o quanto essas pessoas têm dificuldade em dividir, né, às vezes algum poder, né, elas sempre vivem num movimento, né, de violência, num movimento de tudo que você imagina o quanto é terrível essa pessoa pode estar envolvida. Enfim, esse é o recado de hoje, né? Gostaria aí que vocês curtissem, comentassem também e compartilhassem. Assim, a gente pode ter mais debates. Um grande abraço e até a próxima.